Um vídeo do canal Eloy TV, aqui direto do nosso estúdio do podcast. Sabemos que já estamos aí na véspera da prova do Prego e Fogo do IBAMA. Estou aqui recebendo o chefe, podemos dizer chefe, né? Posso dizer? Sim. O chefe do Prego e Fogo da Brigada Terena, Tonai Peg, e Ronaldo Silva, já há 2 anos, já vai para o 3º ano. Então ele vai nos contar como que faz para que alguém faça parte do Prego e Fogo IBAMA. Então ele vai nos dar detalhe e vai nos contar o que aconteceu hoje. O pessoal foram tirar o seu atestado e não deu certo, o que houve, o que faltou, de repente uma conversa, ou não sei. Então ele vai contar para nós o que aconteceu hoje. Bacana. Bom, boa tarde a todos, né? Então, como foi falado, meu nome é Ronaldo. Como o Silvano ele disse, né? Chefe, eu digo assim, no sentido da experiência que a gente adquiriu ao longo dos 2 contratos dos últimos anos. Até porque esse ano a gente vai também entrar no processo seletivo, vamos trabalhar para isso, fazer com que os trabalhos que foi realizado nos últimos anos tenha continuidade, né? Então isso que é importante, né? Existe seus lados bons e seus lados ruins quando vem esse processo seletivo, né? Eu vou fazer uma introdução de início para poder entender um pouco mais como é que é essa realidade e tudo mais do processo seletivo do IBAMA Prego e Fogo. Então, como eu falei, né, existe o lado bom e ruim. O lado bom é que surgem novas oportunidades para quem não adentrou ainda, não incorporou nessa instituição, assim, que é um trabalho muito bacana. Então, oportunidades na qual eu tive no ano 2023, de estar fazendo parte do processo seletivo, tudo que está acontecendo e vai acontecer agora essa semana. É uma semana que já desde ontem a gente está numa correria aí, junto com os meninos, né, com as meninas que vai realizar o teste, né. Ontem chegou o pessoal trazendo o equipamento, né, Exatamente. Tá ali na nossa residência. Exato. Então, como ontem a base que é cedida aqui na UDIPEG, ela não estava em condições de receber esse material, e aí ficou lá na minha casa, né, onde às vezes eu deixo disponibilizado, né, a minha casa, a minha residência, para qualquer situações, caso o lugar apropriado não esteja em condições. Então, como eu estava falando, e existe também o lado negativo, né, porque às vezes existe muitos caras bons, muitas pessoas boas aqui na comunidade que se identificam com o trabalho, que tem um atributo bom que pode ser desenvolvido dentro desse trabalho, e às vezes com esse contrato de 6 meses e com esse processo seletivo, muitas das vezes a gente acabamos perdendo esses rapazes. Mas assim, são coisas que dá para equilibrar, né? Tanto surgindo novas oportunidades para a pessoa entrar, e também a gente conseguir segurar aquele camarada que gosta da atividade. Então, como você falou, né, ontem a gente chegou aqui para discussão, recebemos elas, né, ontem mesmo eles retornaram para a cidade para resolver algumas situações administrativas, né, mas os materiais de curso já estão aqui, inclusive a liderança já deve estar tomando conta das questões mais práticas, né, as questões logísticas, em relação ao curso. Vai dar início ao TAF e TUFA, que se fala, né, na quinta-feira. Então, para quem não conhece o TAF e o TUFA, o que você pode nos falar o significado dessa sigla? Maravilha. O TAF é o treinamento de atividade física, né? Então, ali naquele TAF, o camarada ali, ele é testado as suas capacidades físicas, certo? As suas coordenações, a sua forma de desenvolvimento físico corporal. Se o camarada apresenta ali, porque a atividade nossa é uma atividade que exige resistência. Então o TAF é um treinamento de atividade física que ela procura saber da resistência daquele candidato, se ele tem uma capacidade boa para desenvolver a realidade. Então ele é um camarada que ele vai realizar ali uma prova, não sei se eu posso falar, é uma prova de resistência, carregando uma bomba postal que é equivalente a 24 kg. Então uma prova de resistência que tem uma distância de 2 km e 400 metros
tem ali um tempo ali estimado de 25 minutos para o sexo masculino, né? E 30 minutos no sexo feminino. É uma prova que exige muita resistência. E o tufo é o treinamento de habilidade de uso de ferramentas agrícolas. Então, nada mais é do que a enxada, usar a ferramenta para testar a capacidade motora. Se o camarada ele tem um vínculo bacana com a ferramenta, se ele consegue desenvolver o trabalho, que é durante o trabalho do pré-fogo, o contrato, exige muito esse conhecimento. Então, ali são uma forma da gente ver, ou a instituição ver, se aquele candidato ele tem uma capacidade boa de usar aquela ferramenta. Então, na verdade, podemos dizer, o ponto principal é o homem ou a mulher ter aptidão física, ser uma pessoa capaz de manusear esses instrumentos, né? Porque Exato. Vai usar muito o corpo, né? Vai usar certeza. muito a física, o físico. Olha, Silvana, exatamente isso aí. Por isso que as provas elas é uma prova de resistência. Então, o candidato, o camarada que não fez, ele vai ver que realmente não é fácil esse teste. Ele é um teste que exige muito esforço físico, muito da resistência do camarada, e ele usa isso muito no trabalho. Então, nós, nos últimos combates, nos últimos trabalhos que nós realizamos, a gente pode perceber o quanto é importante a gente ter essa boa capacidade de resistência, né? Porque é um trabalho de alto risco, é um trabalho que exige muito de nós. Principalmente, a gente já fala, trabalhar com fogo, tem pessoas que falam, né, você tá maluco, trabalhar com fogo. Como é que a pessoa escolhe trabalhar com fogo? Mas é muito mais além disso, né? Porque alguém tem que sacrificar um bem maior, né? Então não tem essa de falar, foi indicado, foi porque o IBAMA, o pré-fogo, não vai colocar uma pessoa que não tem capacidade. Negativo. Tipo, eu acho que nós tivemos aí, o ano passado, alguns brigadistas que morreram durante o combate. E será que foi por falta de preparo ou como foi? Exato, Silvana. Isso é um ponto muito importante que eu sempre coloco muito no meio do grupo, da gurizada, né? Reforçando, senhores, esse trabalho é um trabalho de meritocracia. O cara tem que entrar porque ele merece. Não existe essa situação de indicação, vou colocar essa pessoa porque é uma pessoa que eu gosto e está desempregado e ela precisa desse trabalho. Isso aí eu acho uma coisa mais errada. Eu vejo isso muito fora da comunidade, dentro da comunidade, essa situação. É por isso que muitas das vezes as nossas atividades, na área da saúde, área de segurança, área de educação, as coisas não andam conforme ela tem que andar, por falta de pessoas capacitadas. E um trabalho desse aí que é desenvolvido, relacionado à prevenção e combate de incêndio florestal, ela é um trabalho muito delicado. Como você falou, são pessoas que perderam a vida protegendo o meio ambiente, protegendo o bem maior, protegendo vidas. Isso aí, graças a Deus, não aconteceu na nossa realidade, na nossa comunidade, mas ano passado também estivemos expostos a esse risco, até porque nós viajamos, ficamos dias e dias fora da comunidade. Dentro da comunidade também sofremos demais com incêndios florestais. E esses incêndios são causados por ação humana, são causados por nós mesmos aqui dentro da comunidade. Então tem pessoas, perdemos 3, se não me engano, 3 no Brasil, carbonizado. Então pensa, uma pessoa morrer queimado. Então, para você ver que realmente os testes e para a pessoa adentrar nesse processo, nesse trabalho, exige uma pessoas capazes de realizar, pessoas certas. É por isso que quando a pessoa ela pensar em sugerir, conversar com a pessoa para fazer esse processo seletivo, que dê as orientações certas, treinem, entendeu? Entra com o seu próprio mérito. Assim como eu, quando eu entrei em 2023, eu saí da cidade, né, e fui para a comunidade. Eu não entrei porque eu já tinha uma situação lá quando eu trabalhei no exército. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi mérito meu. Hoje conquistamos várias coisas através das experiências, dos conhecimentos. E eu acredito que muitos que entrarem agora nesse processo seletivo, não tenho dúvidas que também vai ter as mesmas conquistas. Isso depende de cada um. Às vezes eu penso de uma forma, você pensa da outra, às vezes o camarada ele pensa de outra forma. Então,
São situações assim que exigem do camarada, da pessoa, o esforço dela, certo? Certo. Como é uma gravação ao vivo, pessoal, a gente teve uma queda de energia, mas aqui estamos, né? Só não vai funcionar o nosso monitor, mas vamos continuar gravando. Ao vivo é aquela coisa, né? Então, Ronaldo, nós tivemos aí, você falou que teve aí, o pessoal fez exame, o que aconteceu ali? Foi falta de comunicação, não comunicou, o que aconteceu hoje? Pois é, né? A gente, todos sabem que chega nesse período de processo seletivo, exige algumas situações administrativas que temos que resolver, né? Isso mais pro lado do candidato, certo? Eu tenho uma opinião minha, às vezes você tem outra opinião e as demais pessoas têm opiniões. Então, essas questões administrativas, eu falo da questão da ficha de inscrição, né, que é o previsto para a pessoa apresentar no dia da prova, do TAF e tudo, e o atestado médico, que é muito importante. Porém, essas questões ela tem que ser resolvida sempre com antecedência, certo? Isso aí em toda a área de trabalho, todo o processo seletivo. É o primeiro que pede no concurso, quando a pessoa é aprovada, a instituição ela prepara essa pessoa para ela com tempo, para ela se preparar em questão de documentação, atestado médico, certo? Então, o que pouco falta mais na nossa comunidade, não que a gente 100% temos que depender disso aí. Eu falo muito para a gurizada, né? O interesse é nosso. Muitas vezes a gente quer culpar a própria liderança, né? Quer culpar, às vezes, o setor de saúde. Elas fazem a parte delas, mas a gente sabe que acontecem imprevistos, acontecem às vezes erros e falta de comunicações, certo? Então essas coisas acontecem, mas a gente não vai deixar de apontar o dedo, culpar a culpa de fulano, culpa de ciclano. Isso aí eu acho que não existe, principalmente nesse trabalho que a gente vai realizar. Já tem uma data prevista para o candidato ele apresentar essa ficha de inscrição juntamente com o atestado médico. A comunidade ela faz o máximo possível para facilitar, para ter menos custos, menos gastos, para não poder às vezes estar se deslocando para a cidade, certo? Então isso aí já é nós somos privilegiados nessa parte, certo? Assim como tem outras brigadas na cidade que não tem esse mesmo privilégio e aí acaba fazendo a sua correria. Então houve uma mudança de fato em relação aos atestados médicos, né? Mas é uma forma que eu mesmo pude compreender, porque são protocolos e procedimentos médicos que devem ser seguidos, entendemos, mas assim, às vezes nós, se for avisado com antecedência das coisas, com certeza a gente consegue ter uma boa relação em relação a esses atestados médicos, né? Mas é como eu falei, né, Silvano? Se não deu certo da maneira que sempre foi mais fácil pra gente, não tem problema da gente ir na cidade, não tem problema nós mesmos fazer nossa correria, porque no interesse de ser empregado, no interesse de entrar na instituição, somos nós. Então, não é porque não deu certo na comunidade que eu vou ficar esperando. Se não deu certo aqui, eu mesmo, o camarada ali me presta, se não tem as condições, a gente sabe das vezes as condições financeiras das pessoas, a pessoa ela vai e desenrola essa situação. Mas se existe uma organização, se é previsto ter essa organização, tirar um atestado e tudo mais, eu acredito sim que alguns pontos têm que ser melhorados, né? Principalmente a parte de comunicação, fazer esses procedimentos com antecedência, né? Porque a instituição ela não quer saber dos problemas internos nossos, ela já fez a parte de mostrar o edital e em que momento ela tem que apresentar. Mas são situações que dá para relevar. Certo. Nesse ano teve aumento de quantas vagas? Olha, esse é um ano atípico, eu também estou muito feliz, né? Por mais que eu vou entrar no processo seletivo, né? Eu estou aqui na figura não de um candidato, né? De um candidato, exatamente. Eu não estou numa figura de um chefe, até porque quando você falou chefe, eu acatei isso, mas pelas experiências, pelo que a gente desenvolveu nos anos anteriores. E isso não te faz uma pessoa privilegiada, tipo, aquele cara foi privilegiado porque ele é isso. Não. Eu acho que a visão do Pré-Fogo olha para cada um da mesma forma, né? Sim, claro, com certeza. Como eu falei, é mérito. Então, nós não chegamos onde estamos hoje
E se você quando você disse chefe, então isso aí foi por uma coisa boa, né? Porque você viu algo bom que eu desenvolvi. Então isso aí me faz bem. Eu acredito que todo mundo, quando ela é reconhecida por algo que ela fez, isso aí é satisfatório, certo? Então eu estou na figura de candidato também, vou participar do processo seletivo e tudo mais. E respondendo a sua pergunta em relação ao efetivo, esse ano, como eu falei, eu estou muito feliz, né? Fruto de um excelente trabalho, um excelentíssimo trabalho que desenvolvemos ao longo, não só desses 2 anos que eu fiz parte, mas acredito que o trabalho de pouquinho em pouquinho veio sendo desenvolvido, mas tomamos ali, aceleramos o processo de realmente fazer um bom trabalho já há alguns anos atrás. E aí, antes éramos apenas 15, né, contando ali com 18 com os agentes MIF, né, que são os 3 brigadistas que são contratados com antecedência para fazer as queimas, trabalho de prevenção. Então, para quem trabalho de prevenção, como uma queima controlada, uma queima prescrita, um trabalho de educação ambiental e tudo mais. E esse ano é um ano de conquista, um ano que a nossa comunidade toda, todo o território Taunay-Peg, ela recebeu essa conquista, não é só nossa, não, é de todo mundo. E aumentando mais um esquadrão. Então de 15, de 18 foi para 25, certo? Então conseguimos ali 7 vagas a mais. Então são vagas, oportunidades de trabalho que a nossa comunidade ela tá ganhando, entendeu? Não é ganhando de graça, mas é fruto de um bom trabalho que foi desenvolvido. Eu espero mesmo, sendo eu ou não na posição na coordenação ali da nossa região, sendo eu ou não, eu espero que esse trabalho dê continuidade, assim como a gente conseguiu trazer esses 2 anos consecutivos, né? E é difícil, porque nós fazendo a nossa parte, eu procuro muito falar que nós procuramos fazer a nossa parte, de conseguir sobressair quando nós atuamos fora do nosso território. Nós também temos que mostrar o nosso potencial, a gente conseguir alguma coisa, inovação. Essas oportunidades de vagas de trabalho não foi simplesmente, tem as brigadas indígenas aqui, vou por Taunay-Peg porque é o que está sobrando. Não, negativo. Tem o nosso coordenador, que é o Márcio Uri, né? Ele foi bem explícito e claro que essas vagas foram destinadas fruto do excelente trabalho que está sendo desenvolvido na nossa comunidade. Isso aí eu falo com total convicção, que essas vagas ela surgiu fruto do excelente trabalho que a brigada ela vem desenvolvendo dentro e fora da nossa comunidade. E sabendo disso, eu tenho certeza que nós temos muito para alcançar em relação à oportunidade de trabalho, mas isso se a nossa brigada ela trabalhar junto com a comunidade. Se nós já fazemos e realizamos esse trabalho, imagina se a comunidade, a liderança de toda a região, ela não vou dizer que não apoia, mas se realmente ela valorizar esse trabalho tão importante, porque infelizmente, eu vou falar sincero, nós ainda trabalhamos e buscamos ainda por reconhecimento dentro do nosso território. Isso aí é uma coisa muito complicada e uma realidade infeliz que a gente está vivendo na nossa comunidade. Trabalhar por ainda reconhecimento, sendo que nós somos daqui, realizamos os trabalhos aqui dentro, buscamos sempre estar realizando trabalhos comunitários, algo que não é o nosso objetivo maior, mas fazemos isso porque queremos que a comunidade e a liderança esteja perto dessa realidade. Mas espero que tudo dê certo. Para finalizar, dia 15 e 16 a prova, né? Que hora que começa dia 15? Olha, a prova está prevista assim, até a chegada, o instrutor já vai estar às 7 horas da manhã, né? Então, com certeza, se é marcado 7 horas, eu já costumo falar que se o cara chegar às 7 horas já está atrasado. Então é importante o camarada ali se preparar com antecedência, um dia antes já separar ali a sua ficha de inscrição, o seu atestado médico, para estar ali às 6h40, 6h50 aqui no posto da FUNAI, aqui no centro da aldeia PEG, tá com essas fichas em condições, certo? Eu sugiro que o camarada ele venha preparado para fazer o teste da bomba, porque como é 2 dias, Silvano, se eu não me engano, pode ser que mude. No dia 15 será feito o treinamento com a bomba e no dia 16 será o treinamento com a enxada. Parece que a lógica está sendo essa, né? Isso depende muito da quantidade de candidatos que vai realizar essa prova, certo? Então, 7 horas da manhã, o camarada ali já em condições para estar ali entregando a sua ficha e seu atestado médico para a equipe de instrução
para ele ali fazer as suas ordens de chamada e para se quanto mais rápido as coisas vão acontecer. Então, por isso que é importante a gente sempre se precaver, se preparar e se organizar com antecedência para que não ocorra o camarada perder ali a sua prova por falta de horário, por falta de comunicação. E é muito importante a gente estar fazendo isso, né? Porque às vezes as informações, esse é um meio de comunicação que chega longe, né? Então isso é importante. Mas ali às 7 horas já tem que estar em condições já para que a discussão já está recebendo essas documentações. Ok, falei com o Ronaldo Silva, representante da Brigada Terena, e agradecer mais uma vez, Ronaldo, obrigado por você está sempre vindo aqui passando as ações do Praia e Fogo. Claro, com certeza. Porque na verdade quando envolve meio ambiente tem muitos assuntos, né? E o canal aqui jamais quer se promover em desastre, não. Mas assim, informar, tentar educar a comunidade para que a comunidade também ajude a brigada, ajude o Praia e Fogo a cuidar do meio ambiente, cuidar das nossas matas, de tudo que está em volta de nós. Então, Ronaldo, muito obrigado. E desculpa, nosso monitor desligou aí, mas estamos aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até breve. Nos vemos logo.